Olá! Quem nunca sonhou em ser dono do seu próprio nariz quando se fala de emprego? Trabalhar onde puder, quando quiser, ganhando de acordo com a sua própria competência e não dependendo dos outros. Conquistar a sua independência financeira na bolsa de valores é também o sonho de muitos traders. Mas por que tantos fracassos nessa missão? Qual a diferença de um trader de sucesso para um trader que vive lutando para sobreviver no mercado? Bom, na minha opinião, o principal motivo para tantos traders falharem é a falta de consistência. Um trader sem consistência não tem como vencer no mercado no longo prazo. De nada adianta você, como trader, ganhar R$ 500 num dia se no outro dia você perde 800. A consistência é a chave para o seu futuro como trader vencedor. A consistência é a chave para o seu sucesso no trade. Para nós traders, a consistência é tudo. Durante um bom tempo, eu também tive dificuldades no trade, mas aos poucos fui reunindo elementos que se mostraram essenciais para o meu sucesso. Meu nome é Mariel Simões, sou trader profissional e agora vou compartilhar com você os 7 passos para o trader consistente. O primeiro passo é aceitar o tempo de preparação. É essencial que você esteja completamente ciente que os bons resultados não virão da noite para o dia. No início, é muito comum que as pessoas cheguem na bolsa de valores com o propósito de ficarem logo ricos. É sim verdade que a bolsa é o único lugar no mundo onde você pode dobrar ou até triplicar o seu capital em tempo recorde. Porém, assim como você pode transformar R$ 5.000 em 20 mil em um único dia, você também pode perder os seus R$ 5.000 em um minuto. Se você quer ganhar dinheiro na bolsa de valores, é preciso entender e internalizar que levará tempo para você compreender, primeiro, o que é o mercado, depois, como ele funciona e, finalmente, como ganhar dinheiro dele. Como tudo na vida, a experiência é um fator determinante para o sucesso. Portanto, o quanto antes você internalizar que existe uma fase de aprendizado que precede a fase de ganhar dinheiro, melhor será para você. Libertar-se da ansiedade de ganhar dinheiro é extremamente importante para que você possa colocar o seu foco total no aprendizado e não no ganhar dinheiro. Aceite esse tempo. Aceite que esse tempo é necessário para que sua preparação seja a melhor possível. Se dedique exclusivamente a aprender, sem criar expectativa de ganhos, sem criar metas financeiras. Queira apenas aprender nessa fase. É nesse momento inicial de aprendizado que as suas fundações para o futuro estão sendo formadas. Quanto melhor for a sua base, melhor poderá ser o seu ganho no futuro. Vocês conhecem a história dos dois lenhadores. O lenhador jovem que desafiou o lenhador velho. Eles estavam fazendo uma competição para quem cortava mais árvores. Então, o jovem lenhador começou a cortar as árvores e quando ele olhava para trás, o lenhador velho estava sentado. Ele não dava bola e continuava cortando as árvores. Quando ele olhava para trás, o lenhador velho estava sentado. Então, no final do dia, ele, muito orgulhoso, voltou. Quando olhou a sua pilha de árvores, ela era metade da pilha de árvores do velho lenhador. Então, sem saber o que tinha acontecido, ele falou: Mas, senhor, eu passei o dia todo aqui lutando, estou com os meus braços cansados, passei o dia inteiro ralando e quando olhava para trás você estava aí sentado. E o velho lenhador falou: Não, meu filho, quando você achava que eu estava sentado, eu estava afiando a lâmina do meu machado. Então, enquanto você precisava dar 5 machadadas para derrubar uma árvore, eu precisava apenas de 2. Moral da história: preparação é tudo. Preparação é tudo. Ou seja, aceite que existe uma fase inicial de aprendizado e você terá um sucesso muito mais rápido na bolsa de valores. O passo número 2 é definir a sua técnica operacional e o seu plano de trade. Ter um plano de trade com parâmetros métricos bem definidos é extremamente importante. Atenção ao detalhe nesse passo é o grande diferencial. Quanto mais específico for o seu plano de trade, mais fácil será para você identificar onde estão os seus erros e os seus acertos. A primeira coisa a ser definida então é qual técnica operacional você irá utilizar.
Eu utilizo a técnica do tape reading como uma principal técnica nos meus trades. A técnica de análise gráfica eu utilizo como uma técnica auxiliar, ok? Ambas as técnicas são importantes, porém o tape reading é a única técnica que ele mostrará em tempo real o comportamento dos grandes players e como isso afeta diretamente o movimento do preço. Então, dedique bastante tempo a estudar o tape reading, mas não se esqueça de dedicar também algum tempo para entender os princípios básicos da análise gráfica. Defina um lote padrão para operar o dia inteiro. Por exemplo, 100 ações eu acho ideal. Não se permita nunca estar posicionado ou aberto em uma operação com 200 ações. Se isso acontecer, deve ser identificado como um erro. Tenha em mãos um caderno para anotar os porquês das suas entradas. No final do dia, revise trade a trade, estude, analise, procure identificar suas falhas e, finalmente, faça anotações para você seguir no próximo dia a fim de evitar cometer os mesmos erros. Evoluir a cada dia é um dos grandes segredos do trader consistente e ter uma técnica operacional bem definida, as razões pelas quais você vai entrar no trade e também saber exatamente o que aconteceu em cada trade, ou seja, fazendo suas anotações no seu jornal, fará com que você possa revisar no final do dia e melhorar um pouquinho a cada dia. Então, o segundo passo é definir a sua técnica operacional e ter um plano de trade bastante detalhado. O terceiro passo é identificar corretamente as tendências macro e micro do mercado. A visão macro servirá para projetar os seus trades. A visão micro lhe ajudará a refinar os seus pontos de entrada e de saída. Você deve sempre saber qual a tendência macro do mercado para saber o lado mais provável que o mercado deve seguir. Como via de regra, nunca devemos operar contra a tendência macro, pois assim evitamos riscos desnecessários. As tendências micro são as tendências de curto prazo. Por exemplo, se uma ação vem subindo de preço o dia inteiro e num determinado nível de preço, a ação para de subir, cai um pouco e logo depois volta a seguir subindo. Diríamos nesse caso que a tendência macro é de alta e a tendência micro foi o breve período de queda. Pode parecer complicado, mas eu te garanto que não é. É muito simples e logo esse exercício será natural para você. Pode levar um certo tempo para você se habituar a identificar essas tendências. E para acelerar esse processo, eu vigorosamente indico que você se dedique a observar o mercado durante o dia inteiro. Quanto mais tempo de tela você tiver, melhor será para o seu aprendizado, mais rápido será o seu aprendizado. Mas não se preocupe, com o passar do tempo, vai se tornando cada vez mais intrínseco e simples identificar as tendências do mercado. Então chegamos ao quarto passo, que é a união do tape reading com a análise gráfica. Aprender como unir o melhor das técnicas de tape reading e análise gráfica aumentará significativamente o seu índice de acerto. No mundo do trade não existe uma técnica operacional melhor do que a outra. Não podemos dizer que a análise gráfica é melhor que o tape reading, nem que o tape reading é melhor que a análise gráfica. O que de fato podemos fazer é definir qual a técnica que melhor se adapta ao seu estilo operacional. Qual a técnica que melhor irá servir para alcançar os seus objetivos. No caso do day trade, eu acredito que a melhor opção, sem sombra de dúvidas, é usar o tape reading para analisar o mercado como um todo e depois usar os gráficos apenas como um auxílio, principalmente para facilitar a visualização do caminho que o preço fez e as zonas de suporte e resistências. Aprender a unir o melhor dos dois mundos de ambas as técnicas lhe fará um trader muito mais assertivo e consistente. E é claro que esse aprendizado levará tempo. Então é importante que você se dedique ao estudo do tape reading e se dedique também ao estudo da análise gráfica, como eu falei anteriormente. Então, aos poucos, você vai unindo essas duas técnicas para se tornar um trader consistente. No quinto passo, eu quero que você conheça os três principais operacionais do nosso método.
Um operacional bem definido nós já aprendemos que é essencial. E aqui você aprenderá três tipos de operação. A primeira é bid offer, a segunda é operações de rompimento e a terceira seguindo a tendência. Primeiro vamos falar de bid offer, ok? As operações de bid offer são as operações de objetivos super curtos, normalmente apenas um único ponto. No momento de consolidação, onde a ação fica travada, não se move nem para cima nem para baixo, pode ser uma oportunidade de operação de bid offer. Observar o seu lugar na fila do book de ofertas é muito importante nesse tipo de operação. E o stop deve ser sempre bem apertado para evitar ser pego de surpresa caso a ação saia da zona de consolidação. O segundo operacional são as operações de rompimento. Existem determinadas zonas onde o preço encontra resistência e tem dificuldade de passar. Isso ocorre porque nessas zonas o preço sofre uma influência mais incisiva dos grandes players. Um trader atento consegue identificar um fluxo forte e anormal que o faz acreditar que essa zona de resistência será rompida. Assim, ele entra na operação com o objetivo não de ganhar um único ponto, mas de ganhar vários pontos, pois uma vez rompida a resistência, o preço tende a andar rápido e facilmente. Essas operações nos favorecem com a possibilidade de um stop curto também, pois quando o preço não rompe a resistência, ele volta normalmente de forma lenta, nos dando a chance de sair da operação o mais breve possível. O terceiro operacional que nós vamos aprender é a operação de seguir uma tendência. Seguindo uma tendência são aquelas operações onde o trader identifica que a ação está no momento unidirecional. Por exemplo, digamos que uma ação esteja subindo de forma razoavelmente constante. O trader analisa essa situação e entra comprando. Esse tipo de operação exige uma análise contínua, pois o objetivo de ganho fica a critério do trader. Ele deve fechar a operação apenas quando ele identificar que o movimento de alta cessou. É também muito importante que o trader fique atento para identificar uma possível mudança repentina na tendência. Como nesse tipo de movimento a progressão se dá de forma lenta, uma reversão muitas vezes pode vir de forma rápida e intensa. Então é preciso cuidado nesse tipo de operação. Então, revisando o quinto passo, são as três operações que nós vamos aqui estudar. Operações de bid offer, operações de rompimento e operações seguindo a tendência. O sexto passo fala de uma coisa muitíssimo importante, que é como se proteger no mercado para reduzir as perdas. Aprender como não perder é, sem dúvida, o passo inicial mais importante nessa primeira fase. Só existem três caminhos para um trader não sair perdedor. O primeiro é acertar sempre, o que todos nós sabemos que nunca acontece. O segundo é ficando fora do mercado, o que obviamente não faz o menor sentido, pois para ganhar é preciso estar dentro do mercado. E o nosso objetivo é ganhar. E o terceiro é cortando suas perdas de forma rápida para que ela nunca supere os seus ganhos. Portanto, para um trader ser consistente e vencedor no longo prazo, ele precisa aprender rápido que segurar uma posição que está indo contra é extremamente prejudicial. Melhorar suas entradas é muito importante, mas aprender a aceitar as perdas de forma rápida é essencial para o seu sucesso no longo prazo. Então, fique sempre atento quando uma posição estiver indo contra você, você feche essa posição. Mesmo que você pense, mas o mercado vai voltar, há uma possibilidade do mercado voltar, e muitas vezes o mercado volta. Porém, se ela foi contra você, significa que a sua entrada foi ruim. Então, para que você evolua na sua fase de aprendizado, reduza suas perdas e mantenha o seu capital intacto, sempre que uma posição for contra você, feche. Vamos trabalhar de forma correta, consistente, para que cada vez mais você consiga alcançar uma melhora nas suas entradas e não fique preso, agarrado a posições que estão indo contra você. O sétimo passo é desenvolver a disciplina e o psicológico do trader vencedor. Para evoluir verdadeiramente, você precisará mais do que refinar a sua técnica. Precisará aprender a controlar a sua mente.
Os melhores traders, quando estão operando, entram num estado mental especial. Esse estado mental é onde o trader se separa completamente dos seus sentimentos e passa a ouvir apenas a voz da razão. Não há espaço para achismos no trade. A concentração é intensa e as tomadas de decisão super rápidas. O trader segue à risca o seu plano de ação. O mercado é seu único guia. Se algo inesperado acontece, ele age com disciplina exemplar e encerra sua operação independente do resultado atual, pois ele sabe que é esse o seu plano e é esse o plano que ele deve seguir para ser vencedor a longo prazo. Porém, para se acostumar a agir dessa maneira é extremamente difícil. Esquecer os nossos sentimentos e concentrar apenas na voz da razão é difícil. Durante anos aprendemos a seguir nossos instintos e desconstruir isso leva tempo e esforço. Para acelerar o seu desenvolvimento psicológico e disciplinar, eu acredito que a melhor forma é a revisão diária de seus trades. Mas não revise apenas a técnica usada e se ela foi efetiva. Revise também a forma como você se sentiu durante os trades e de como esse sentimento influenciou as suas decisões. Ter um acompanhamento de alguém mais experiente pode lhe ajudar bastante nesse momento, pois no início pode ser difícil identificar e separar os seus sentimentos. Mas tenha certeza, o quanto mais você se auto-observar, mais rápido você desenvolverá o estado mental necessário para se tornar um trader vencedor e consistente. Então, galera, esses são os 7 passos. Você que está aqui me acompanhando, tenha certeza que a jornada é longa. E eu estarei aqui para ajudar você com as suas perguntas, com as suas dúvidas. E vamos conversando, vamos nos ajudando e vamos evoluindo juntos. Então, esses são os 7 passos para o trader consistente. Me siga nos canais e forte abraço.